Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o livro Whoever Fights Monsters, do Robert Ressler. O Robert Ressler foi um agente do FBI por mais de 20 anos, ele já morreu hoje, mas quando ele escreveu este livro ele estava aposentado. Foi lançado em 1992, eu não sei porque nunca publicaram esse livro no Brasil, porque é extremamente interessante. O subtítulo é bem autoexplicativo: My 20 Years Tracking Serial Killers for the FBI, meus 20 anos caçando serial killers para o FBI. Então ele vai contar sobre sua experiência como um dos maiores nomes no assunto serial killers do mundo. A gente sabe que o pessoal do FBI é o que mais entende de serial killers no mundo inteiro, é o que mais tem conteúdo, o que mais trabalhou com isso, até porque nos Estados Unidos são onde estão a maior parte dos serial killers. Então, ao longo deste livro aqui, a gente vai acompanhando todo o processo de quando eles começaram a estudar serial killers, ali na década de 70, até ali mais ou menos na década de 90, que foi quando o Robert Ressler escreveu o livro. Então, ele foi um dos principais nomes nesse aspecto, tanto que ele é conhecido como a pessoa que criou o termo serial killer. Óbvio que há controvérsias de se ele foi realmente o primeiro que usou, mas sem dúvida alguma foi ele que popularizou o termo. Então ele vai contar sobre toda a sua experiência, vai mostrar vários casos em que ele traçou perfis para a polícia, que esses perfis ajudaram a capturar o assassino, em como ele fazia isso e tudo que ele levava em consideração a respeito dos assassinos, tudo que ele estudou de suas mentes. Vai falar sobre a sua experiência ali na Behavior Science Unit, que é a unidade de ciência comportamental do FBI. Ele iniciou um projeto que era entrevistar vários serial killers que já estavam no corredor da morte. Então ele entrevistou o Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, o Edmund Kemper, o John Wayne Gacy. Então os piores serial killers que a gente tem conhecimento, esse homem conversou com eles. Ele era conhecido como o cara que conversava com os serial killers. Ele sabia como se portar nesta conversa, como ganhar a confiança deles para que eles se sentissem à vontade para falar sobre suas vidas. Ele que deu início, pontapé inicial para isso. Então eles faziam essas entrevistas para entender a mente do assassino, estudá-los, saber o que os motivava, saber sobre suas infâncias, como foram. Então, para poder criar padrões, eles coletavam esses dados como uma forma de ajudar a capturar novos serial killers. Então eles estudavam muito isso e foi a partir daí que eles começaram a se aprofundar no tema. Então, tanto o Robert Ressler como o John Douglas, que são os dois principais nomes assim no assunto de profilers do FBI ali na década de 70 e 80. Então ele vai falando sobre vários aspectos ao longo do livro inteiro. Então cada capítulo é interessantíssimo. Aí é tudo contado em primeira pessoa, então a gente se sente bem próximo, como se fosse uma conversa. E toda essa experiência, ele vai destrinchar essa experiência dele neste campo. E é extremamente interessante. Então, no primeiro capítulo mesmo, ele fala sobre o The Vampire Killer, que foi o Richard Trenton Chase, que é conhecido como o Vampiro de Sacramento. Então, ele traçou o perfil desse assassino, ele vai contar as informações que foram passadas para ele sobre a cena do crime, tudo que ele levou em consideração ali para traçar o perfil desse assassino. Então, traçar o perfil é basicamente você estudar as cenas do crime, estudar tudo que aconteceu, o histórico dos assassinatos, para poder traçar o perfil desta pessoa, tentar identificar quem é esta pessoa. Ele mostra como isso é importantíssimo, como os profilers ajudaram a capturar vários serial killers, traçando perfis corretos, que ajudaram na captura desses assassinos, né? Como às vezes eles estavam completamente certos, como é neste caso do The Vampire Killer. Foi o Robert Ressler que traçou o perfil, e o perfil estava bem exato. No capítulo 2, Whoever Fights Monsters, ele vai falar sobre o início do uso do termo serial killers. Ele vai falar sobre até o título do livro mesmo, né, que é uma citação do Nietzsche, que ele usava muito nas suas palestras. A citação é a seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui. Whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster, and when we look into an abyss, the abyss also looks into you. Então, é basicamente uma tradução bem capenga, assim, porque eu não sou tradutora. Quem quer que lute contra monstros deve entender que no processo não se torna um monstro. E quando você olha para um abismo, o abismo olha de volta para você. Então, era uma coisa que ele sempre passava para os policiais. Ele dava várias palestras nos Estados Unidos inteiro, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro, sobre o assunto. Então ele ajudava as pessoas a entender a mente assassina, a mente dos serial killers, como funcionava. Serial killers particularmente, muitos deles são bem perspicazes, né? Gostam de manipular as pessoas. Ele fala sobre as diferenças entre o assassino organizado e desorganizado, porque tem alguns que são realmente mentalmente surtados, né? Que pessoas esquizofrênicas que se tornam serial killers e ouvem vozes, mas outros não. Outros são puramente maus e eles estão fazendo bem racional, manipulando as pessoas e são bem frios. Ele vai ajudar o leitor a entender os serial killers, como existem vários tipos desses assassinos. No terceiro capítulo é Interviews with Murderers, que ele vai contar sobre essas entrevistas que ele fez
com os principais serial killers do mundo. Então é algo bem interessante, porque ele fala um pouco sobre essas entrevistas, sobre suas visitas ao corredor da morte, sobre algumas situações até meio desesperadoras que ele passou, que outros policiais passavam, como esses assassinos, mesmo presos, condenados à morte, eles manipulavam alguns policiais, então a pessoa tinha que ser muito forte mentalmente para trabalhar com eles. No capítulo Childhoods of Violence, ele vai traçar vários padrões na infância desses assassinos, como muitos deles têm uma infância em comum, assim, uma infância terrível, de abusos, a falta de um dos pais, geralmente pessoas que sofreram muito na infância, pessoas que já demonstravam crueldade. Ele vai também deixar claro que nem todas as pessoas que sofrem algumas dessas coisas se tornam serial killers, obviamente, né? Ele deixa isso sempre claro, mas ele mostra que a maior parte dos serial killers tem uma infância padrão, parecida. Tem um capítulo Death of a Newsboy, que ele vai falar sobre um caso específico que ele trabalhou. No outro capítulo é o Organized and Disorganized Crimes, que ele vai falar sobre as diferenças entre o assassino organizado e desorganizado. No outro capítulo é o What plus Why equals Who, então é o que mais o porquê igual a quem. Ele vai falar bem sobre os profilers, né, o trabalho dos profilers, como funciona. Ele vai falar sobre isso no livro inteiro, mas existem capítulos em que ele vai se aprofundar um pouquinho mais disso. O outro capítulo é o Staging Patterns of Deceit, ou seja, ele vai falar sobre as cenas de crime que foram manipuladas pelos assassinos para que a polícia acabasse se voltando para lugares errados. Então é como quando eles tentavam enganar a polícia, e aí como é que isso foi feito, como é que eles perceberam que estavam sendo enganados. Então ele sempre dá exemplos de todas essas coisas que ele vai falando. Ele vai falar sobre casos reais, casos em que ele esteve diretamente envolvido. Ele sempre vai pegando uma coisa específica para cada capítulo, e todos eles são extremamente interessantes. O Tightening the Net vai falar sobre os programas do FBI que se aprofundaram cada vez mais no estudo de assassinos. Ele até vai falar sobre seu trabalho de consultoria com Thomas Harris, que é o autor de Silêncio dos Inocentes. Ele deu uma consultoria ao Thomas Harris quando ele estava escrevendo, né, sobre o Hannibal e sobre os serial killers que o Thomas Harris cria nos seus livros. Então ele passou informações, né, falou sobre casos de serial killers, mostrou como é que funcionava a coisa real e tal. A gente percebe ao longo do livro como ele entendia do assunto, como ele era interessado e como ele foi um dos pioneiros nisso, né? Como hoje em dia o FBI é referência mundial no assunto. No mundo inteiro eles estudam com o pessoal do FBI, né? O que eles aprenderam e tal. E o Robert Ressler foi um desses pioneiros estudiosos que colocou muita coisa ali para funcionar, junto com o John Douglas, que também é autor de vários livros. E o John Douglas, inclusive, aparece também em algumas partes desse livro, né? Ele já até lançou um livro com o Robert Ressler. Eu tô muito curiosa para ler outros 2 livros não ficção, que é o Mindhunters, escrito pelo John Douglas. Quero muito ter essa perspectiva também do John Douglas sobre o assunto, né? Que ele também foi muito importante no quesito serial killer. E outro livro que eu me interessei foi o The Cases Who Haunt Us, que é os casos que nos assombram, que fala sobre apenas os crimes que não foram nunca solucionados. Eu acho também bem interessante. Caso alguém se interesse também em ler sobre casos não ficcionais sobre o assunto, aqui no Brasil a Dark Side Book lançou livros bem legais sobre serial killers, que é o box Serial Killers Louco Cruel da Helena Casoy, que eu também já li, acho muito bom esse livro. E o Made in Brasil, que eu ainda vou ler, que fala só sobre assassinos seriais brasileiros, que deve ser muito legal. Eu estou terminando de ler no momento o Serial Killer Anatomia do Mal, e muita coisa que tem no Anatomia do Mal, inclusive ele menciona muito o Robert Ressler, então traz coisas que a gente vê também neste livro. Leitura recomendadíssima, infelizmente não tem em português, e nem tem livro digital. Eu procurei e-book para comprar, não achei, tanto que eu tive que esperar para comprar. Eu comprei, encomendei pelo site da Livraria Cultura, demorou um pouquinho para chegar. Eu vou deixar o link aqui embaixo para caso alguém que se interesse em comprar. Demora um pouquinho para chegar, demorou mais de um mês, mas chega. O importante é que a gente lê. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido deixar claro o que esperar deste livro. Caso você tenha gostado do vídeo, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo para ajudar a compartilhar o conteúdo com outras pessoas. E se você ainda não for inscrito no canal, não deixe de se inscrever clicando nesse PA que tem aqui no canto inferior da tela, ou então aqui embaixo. Beijo enorme para todo mundo e até a próxima.